Muito boa tarde, ministros, companheiros do corpo místico do Senhor, na etapa e era de pedra angular e dispensação do reino. Lá, em Cali, Colômbia, a congregação que pastoreia o reverendo Ernesto Murilo e todos os ministros dessa região aí. Me informou também nosso irmão Mário Villegas, que está por lá, nosso irmão Carlos Villegas e todos os outros ministros que estão por aí ou por lá. E também aqueles que estão nos diversos países que estão reunidos hoje e também que estarão reunidos, que irão se reunir durante a semana, e aqueles que escutarão e lerão depois esta conferência, a qual o Senhor nos tem permitido neste momento, nos permitiu saudá-los e pedir ao Senhor as suas bênçãos, pedir a Ele a sua guiança e que muita revelação Ele continue nos trazendo através, por meio da sua palavra e pela via no qual Ele sempre o fez de era em era e de dispensação em dispensação, por esse mesmo caminho, ou via. Em Gálatas capítulo 4, versículo 1 nos diz: mas também digo, enquanto o herdeiro é menino, em nada difere do escravo, mesmo que seja senhor de tudo, senão que está debaixo de tutores e de curadores até o tempo determinado pelo pai ou assinalado pelo pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos em escravidão debaixo dos rudimentos do mundo, mas quando veio o cumprimento do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher e nascido sob debaixo da lei, para que redimisse aqueles que estavam debaixo da lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porquanto sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, o qual clama: Abba, Pai. Assim que já não sois escravo, mas filhos, e se filhos, também herdeiro de Deus através ou por meio de Cristo. O cumprimento do tempo para nossa adoção, ou a plenitude do tempo para nossa adoção. Pode sentar-se, por favor. Podemos ver aqui de que forma o apóstolo Paulo nos fala daquilo que é o cumprimento do tempo e para que Deus realiza, faz neste tempo em específico esse cumprimento dessas profecias que foram faladas, e nos fala o resultado para o qual se cumpre essa profecia. Agora, para o cumprimento do tempo da primeira vinda do Senhor, lá podemos ver que o cumprimento do tempo era ou foi o nascimento desse menino, que foi engendrado, gerado no ventre de Maria, foi criada célula sobre célula, e Deus criou aí, Deus formou o corpo, do qual, quando nasce, com 9 meses, o corpo depois lhe foi colocado ou posto por nome Jesus. E veio a ser, ou tornou-se, isso que foi falado pelos profetas, se tornou uma realidade com o nascimento de Jesus, desse menino. Aí estava tangível, palpável o cumprimento daquilo que os profetas falaram. Aí estava palpável, a profecia estava palpável aí em um menino nascido de uma virgem.
E o motivo para o qual esse cumprimento veio à existência, tornou-se uma realidade, foi para redimir aqueles que estavam debaixo da lei. Ou seja, vejam que lá o apóstolo Paulo aí nos mostra que ele nasceu sob essa dispensação que estava aí chegando no seu fim, no seu final. E com o aparecimento de Jesus nesse corpo criado pelo Espírito Santo, que foi o Pai de Jesus, com o nascimento desse corpo, lá no meio do povo hebreu, onde estava se realizando, fazendo o fim da dispensação da lei, seu final, veio para cumprir as profecias do povo hebreu, que o povo hebreu esteve através ou pelo deserto, mostrando nesses tipos e figuras desse cordeiro, desse bode ou cabrito, veio Jesus, veio cumprir plenamente com a sua vinda tudo aquilo que os profetas tinham falado e tudo o que eles estavam realizando, fazendo a cada ano, pegando um cordeiro, sacrificando-o pelos seus pecados. Ou seja, estavam mostrando nesses tipos e figuras o que seria o Cordeiro perfeito, que nasceria no cumprimento do tempo. Não podia ser nem antes, nem depois. Primeiro tinha que ser falada essa profecia, depois ser mostrada em tipos e figuras, e depois vir a realidade, o real. Agora vejam que Jesus, quando nasce, ele vem sob debaixo da dispensação da lei, chegando a seu fim, essa dispensação chegando no seu fim, no seu final, e vem sob tudo aquilo que estava sendo realizado, sendo feito sob essa dispensação. E ele teve aí uma mudança de dispensação, ou seja, esse profeta dispensacional mudou a dispensação com a sua presença. Não podia mudar-se, essa dispensação não poderia mudar até que aparecesse aquele que levaria, que realizaria, faria essa mudança. A presença de Jesus era a mudança de dispensação. A presença de Jesus, vejam, nasceu, teve a sua meninice, esteve no meio do povo hebreu como um construtor, um trabalhador da construção, e fazia tudo o que correspondia, o que pertencia à lei. Mas quando chegou o momento para o qual ele tinha vindo ao planeta Terra, então aí começou essa primeira parte da semana número 70 da profecia de Daniel, na qual já o labor da sua presença estaria arrancando, iniciando nesses últimos 3 anos e meio do seu ministério, para cumprir plenamente ou em plenitude o trabalho, o labor para o qual Deus estava cumprindo tudo o que os profetas tinham falado dele. Agora, uma coisa é crer na profecia, crer na revelação do que seria mais adiante, mais lá na frente, disso que a profecia está falando e da revelação que esses profetas trouxeram, e outra coisa é aceitar e receber o cumprimento dessa profecia.
Não basta com ficar com a profecia, não é o bastante, porque a profecia não vai te dar o resultado daquilo que foi profetizado. É o cumprimento dessa profecia que dá o resultado para a pessoa quando ela a aceita, quando ela o recebe. Ou a recebe. Por exemplo, não se podia ter o novo nascimento apenas crendo nos tipos e figuras, na tipologia desse bode que era sacrificado a cada ano. E aquilo que os profetas falaram, Isaías, Davi, José, que foi o tipo perfeito, e todos esses profetas, não se iria obter com esse conhecimento, não iria se obter, e não bastava em crer nesses profetas aquilo que eles estavam dizendo, isso não bastava para a pessoa nascer de novo, obter o novo nascimento. Era necessário, era preciso crer no aparecimento disso que eles estavam falando lá. Na mensagem, o evangelismo do tempo do fim, na página 24, nos diz, e também quando Jesus veio depois da lei, é que aquela dispensação tinha chegado no seu fim, no seu final. A lei falava de Moisés e falava da vinda de Cristo, mas quando ele veio, eles estavam tão estabelecidos nas tradições dos pais, eles tinham os seus credos, tinham os seus modais, tinham a sua religião, tinham as suas igrejas, eles estavam estabelecidos, fundamentados, assim que foi duro, foi difícil para Jesus tentar sacudir esse reino, essa igreja, para afastá-la de um credo para crer nele, ou seja, que foi difícil para ele tentar separá-los disso para que crescem nele, para que crescem naquele do qual eles estavam crendo lá. O irmão Branham diz que uma vez, em uma ocasião, ele fala que quando estavam crucificando Jesus no templo, estavam cantando o Salmo 22. E os mesmos que estavam crucificando eram aqueles que estavam louvando. A mesma pessoa que estavam crucificando estavam louvando no templo. Vejam o que é uma pessoa cega àquilo que Deus está cumprindo, está realizando em cada era e em cada dispensação. Podem ter a profecia, podem ter a mensagem, e quando Deus está cumprindo aquilo que eles mesmos dizem que creem, então o rejeitam, crucificam a palavra. Assim tem acontecido em cada tempo, ou assim foi em cada tempo. Agora, continua dizendo, e até mesmo as Escrituras especialmente falaram deste por todo o caminho, desde a primeira dispensação do Éden. A sua semente ferirá a cabeça da serpente. Jesus foi prometido através de cada uma das dispensações. E quando ele veio, eles não reconheceram, porque eles estavam tão amarrados a seus credos, mas mesmo assim foi a verdade escriturística. Cada mensageiro e sua mensagem pré-anunciava a cada vez o outro que ele seguiria, que viria após ele. Moisés e os profetas predisseram, Moisés predisse da vinda de Jesus, Moisés disse, o Senhor, o vosso Deus, vos levantará profeta como eu, ou igual a mim. Quantas vezes estudamos isso na nossa mensagem através do mundo, que o Jesus vindouro iria ser um profeta, e aí desenha uma estrela de Davi do lado esquerdo e também escreve Messias do lado direito. Essa é a razão, o motivo pelo qual essa mulher de má fama, de má vida, em contraste com todos os ministros, ela creu na mensagem. A mulher em Samaria, quando Jesus estava falando com ela, ele disse, dá-me de beber, e ela disse, tu não tens com que tirar, e além disso, não é o nosso costume que tu peças a mim, eu sendo uma mulher samaritana. E a conversa continuou. Então ele disse, vai e traz o teu marido e volta para cá. E ela respondeu, não tenho marido. E ele lhe falou, isso é certo, tu tiveste 5 e aquele que está vivendo contigo
contigo agora não é teu. E ela falou, Senhor, eu percebo que tu és profeta. Agora nós sabemos que vem uma mudança de dispensação. Está vindo um que vai ser ungido, que é chamado Messias, o Cristo de Deus. E quando ele vem ou vier, ele será esse profeta. Vejam, ela tinha um conhecimento daquilo que Deus estaria realizando nesse tempo. Porque ela cria em Moisés, nos profetas. Ela disse, Senhor, e aí escreve do lado direito dispensação Messias. Ela disse, Senhor, percebo que tu és profeta. Agora sabemos que vem uma mudança de dispensação. E aí ele escreve mudança de dispensação, uma estrela de Davi. Está vindo um que vai ser ungido, que vai ser chamado de Messias, o Cristo de Deus, o Cristo. E quando ele vem ou vier, será esse profeta. E ele vem, escreve aí, o Messias. Quanto mais, muito mais sobre essa mulher que todos os pregadores desse dia. Sim, Senhor. E ela na sua condição, ou seja, tal como ela estava vivendo. Vejam, ela entendeu a Escritura, até mesmo uma pobre mulherzinha casada com 5 maridos e vivendo com o sexto. E para cúmulo, o sexto tinha esposa. E todavia ela sabia muito mais das Escrituras, porque ela o tomou pelo seu verdadeiro valor. E ela disse, quando ele venha, ele será um profeta. E o que disse Jesus para ela? Eu sou ele. Agora vejam como Jesus, em algumas ocasiões, dizia, não digas nada para ninguém que eu sou o Cristo ungido, o Messias. Agora, por que ele, em algumas ocasiões, ele proibia que se dissesse ou se falasse quem ele era, ou fosse, e em outras ocasiões ele se revelava? Vejam, isso tem muitos ângulos, porque ele, em primeiro lugar, ele iria se revelar na sua primeira vinda para aqueles que o estivessem esperando. E para crentes. Porque vejam vocês, eles desejavam que nesse tempo fosse estabelecido o reino do Messias Príncipe. E como não tinham o conhecimento nesse momento, um conhecimento pleno de que Jesus teria que morrer na cruz, dar a sua vida e passarem 2000 anos, porque havia um intervalo de tempo onde a dispensação da graça tinha que ser realizada, feita. Esse conhecimento eles não o tinham, porque se tivessem tido esse conhecimento, Pedro não teria falado, tal coisa não aconteça contigo, quando lhe disse, o Filho do Homem será levado preso, será julgado, será condenado, será crucificado, será sepultado e no terceiro dia ressuscitará. Logo em seguida Pedro disse, não, tal coisa não aconteça contigo. Tinha tudo planejado aí, tudo bem calculado, porque aí estava o rei, aí estavam os discípulos, estavam lutando já até pelas posições e pensavam que nesse tempo fosse que o Senhor iria estabelecer o reino do Messias. Não tinham a revelação de que todavia ainda faltava um intervalo de tempo onde Deus chamaria um povo para o seu nome, onde Deus estaria chamando e juntando os escolhidos de era em era, pertencentes à igreja do Senhor. Porque o que fez aí ou lá Jacó, que lançou a bênção no menor para Efraim, vejam vocês, a primogenitura aí passa a primogenitura a gentios, onde Deus começa essa dispensação da graça para de cada era chamar os escolhidos através do mensageiro, pelo mensageiro, juntá-los, selá-los e assim fazer essa construção desse templo espiritual onde Deus estava morando em uma porção em cada era e que na era da pedra angular ele estaria se manifestando no meio da sua igreja na etapa e era da pedra angular em toda a sua plenitude. Ou seja, a pedra de coroa viria aí. E a pedra de coroa do Antigo Testamento, onde apareceu em um homem chamado Jesus, aí estava
tudo o que os profetas haviam falado nessa pedra de coroa, vejam. Isso nos fala na mensagem único lugar provido por Deus para adorar. Nos mostra isso que nós estamos falando. Diz na página 38, diz: depois uma nova criação, não há uma denominação, senão a palavra. Você é uma criação da palavra, porque a pedra de fundamento foi posta em você antes da fundação do mundo, predestinados para ser filhos e filhas de Deus. E sobre isto vem a pedra sobre pedra, em cada era, para vindicar, confirmar essa palavra que se levantou exatamente como Jesus fez na sua era. O que é a pedra? O que é a pedra que coroa tudo? Nele estavam, todas as eras estavam nele. Todas as eras da igreja hebraica, sob a lei, debaixo da lei. Em Jesus estava Moisés, em Jesus estava Davi, em Jesus estavam os profetas. Isso é correto, isso é certo. Vejam José vendido por quase 30 pedras de prata, jogados no fundo, quase morto, tirado para fora e veio a ser, se tornou a mão direita do faraó. Vejam, José estava em Jesus. E aí ele escreve aí do lado: em Jesus estavam todas as eras do Antigo Testamento. Em Jesus, Moisés e Elias, escreve. Aí também estão todas as eras do Novo Testamento. Agora, aqui tem uma revelação muito, muito grande ou grandiosa aqui, porque vejam vocês que em Moisés e Elias, que são os ministérios, os quais em Apocalipse 11 nos fala, que é Apocalipse 10, em um lugar o irmão Branham fala isso e o irmão William escreve, ou seja, o que é Apocalipse 10 é a mesma coisa que Apocalipse 11 e Apocalipse 19, é a vinda do Senhor com seus anjos. E é o mesmo Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, obrando neste tempo final, tal como obrou, trabalhou na sua primeira vinda, porque é o mesmo que esteve no meio da igreja em Espírito Santo, e neste tempo final se cumpriu aquilo que nosso irmão Branham nos falou no livro dos selos, na página 134, que esse Espírito Santo se faria carne e a igreja o iria coroar como Rei de Reis e Senhor de Senhores. Agora vejam que tudo isso que aconteceu durante as eras sob a dispensação da graça estava acontecendo, realizando no campo espiritual. E tudo que Deus está realizando, fazendo, é o cumprimento na forma física. E o que está ficando ou restando para ser cumprido é a ressurreição, nossa transformação e o estabelecimento do reino do Messias. Mas vejam vocês como Deus está realizando, está fazendo essa parte física, e isso os escolhidos de Deus, como essa mulher, que ele se revela para ela, ele diz: eu sou ele, vejam. Acontece a mesma coisa neste tempo, e já vai ficando aberto este sétimo selo para a igreja, vai ficando aberto onde ele se tem identificado como cumprimento dessa profecia. E fica aberto esse mistério para a igreja noiva, o qual, com o mistério da primeira vinda do Senhor sendo aberto e a pessoa recebendo-o como seu Salvador, obteve um novo nascimento, obteve um nascimento, e se obteve um nascimento, pois um corpo tem que ter nascido, um corpo nasceu na sexta dimensão, essa teofania. Agora vejam vocês que para a segunda vinda do Senhor, então um novo corpo eterno e glorificado será trazido à existência, onde mudará esse corpo terreno, corruptível e temporário para o outro corpo. Mudará. Esse é o resultado do cumprimento da profecia, e disso os escolhidos de Deus têm crido nela e aceitaram ela, e portanto, consequentemente, vão obter o resultado de crer no cumprimento dessa profecia.
Agora, se em Jesus estavam todas as eras do Antigo Testamento, e ele escreve em Jesus, Moisés e Elias, está colocando Moisés e Elias, que é a vinda do Senhor, que é Moisés e Elias, o sétimo selo, o sexto selo para o povo hebreu, e é o sétimo selo, a vinda do Senhor para a igreja. Ou seja, é a mesma coisa. E se ele está colocando aqui que estão todas as eras do Novo Testamento, pois então aí estão todos os profetas nesse mensageiro. Vejam. Também escreve na pedra angular, estava Moisés, Davi, etc. Isso é na primeira vinda. E também escreve na pedra angular estão, na sua segunda vinda estão Lutero, Wesley e etc. Estão todos, aí está mais detalhado aí, e ele diz, e quando ele vem, ele foi a plenitude dos reis, profetas, aleluia, a deidade corporalmente descansa nele, ele vem para redimir e tirar daí uma noiva para uma obra mestra prima, que diz a Satã reticências. Quando ele diz os dias dos milagres passaram, não existem tais coisas como essa das quais vocês falam, agarre-se, afasta-te, Satanás. Vê uma obra mestra de pé, aguardando, guardando. Algum dia a pedra de cabeceira voltará à cabeça de tudo e receberá a noiva a si mesmo, como a mulher é tomada do homem, uma parte do homem, tudo. Genes do homem estão na mulher, o que faz a mulher. E essa é a forma que a palavra de Deus esteja ou está na igreja, o que a igreja faz, a noiva, não uma denominação. Isso é do diabo, cada uma delas. Eu não estou chamando isso para as pessoas que estão lá. Eles são pobres, enganados, como disse Jesus, cegos guiando cegos. E ele não pôde tirá-los. E do lado direito escreve gens, semente, gens da palavra. Vejam, ele não pôde tirá-los, e eles diziam, tu és nascido de fornicação. Quem te diz que venhas aqui? De que escola, qual seminário te reconhece? Nós temos Moisés. Nós somos reticência. E ele respondeu, se tivesses conhecido Moisés, terias conhecido a mim, ou me teriam conhecido. Porque Moisés escreveu, ele, nos seus 4 livros, o escreveu nos seus 4 livros. O Senhor teu Deus te levantará um dador da palavra, um profeta como eu, ou igual a mim. E aquele que não ouvir aquele profeta será desarraizado do povo, tirado pelas raízes. E ele escreve aí nesse parágrafo, e desenha uma estrela de Davi, escreve, profeta como eu vos levantará o Senhor. Isso é tudo. E o que ele é? A palavra. E o que é ela? Não tem nada de levedo nele, não coloque nada de levedo nela, não acrescente credos, qualquer denominação, porque aí mesmo o contaminará, o seu sacrifício está acabado, terminado. Agora, vamos um pouquinho mais. Vamos ir rápido para que vocês possam comer. Agora note, você é um filho de Deus na casa de Deus. Você é uma parte da economia de Deus. Romanos 8:1. Depois não tem condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque eles morreram para o mundo, ressuscitados nele e vivendo neste dia presente, fazendo a palavra para aquilo que Deus a usou, a pré-ordenou, pondo seus nomes neste livro da noiva. Quando as águas vêm sobre essa semente que está no coração, levanta a noiva de Cristo. Ó Deus, tão perfeito quanto possa ser. Em cada era aconteceu dessa forma, desse jeito. Os luteranos sob justificação, os pés levantados assim. Wesley sob santificação, os pentecostais sob os braços, as obras e atos e assim por diante tinham que ser calvinistas ou tinham que ser armênios, tinham que ser legalistas, mas agora chegamos na cabeça, a pedra de coroa. Graça, a pedra que coroa clamou. Agora,
Aí ele continua falando tudo que tem a ver com essa pedra de coroa. Depois vocês podem continuar lendo isso. Agora vejam vocês, aqui onde tínhamos parado, na mensagem O Evangelismo, do tempo do fim, ou do último tempo, diz, e ela disse, e o que disse Jesus para ela? Eu sou ele. E ela deixou o seu cântaro de água e correu na cidade e disse, vinde, veja um homem que me falou as coisas que eu fiz. Esse não é o próprio Messias, o mesmo Messias vê, esse é ele. Agora vejam, ela sabia que ele iria vir, por causa de que os profetas e a Escritura nos dias de Moisés, nos dias dos profetas, e por todo o caminho lá atrás, em cada uma daquelas dispensações, tinha dito ou falado que ele estará aqui. E isto é o que ele será. Ele será isto, ou seja, já tinha esses profetas do Antigo Testamento, já tinham falado das diferentes eras e dispensações, de como seria e o que seria, pois seria um homem. Agora, vejam vocês que, quando ele lhes fala aí que se tivessem crido em Moisés, teriam crido nele. Aí na página 39, olhem onde vamos dizer que esfregam na cara e lhe dizem, nós temos a Moisés, falam na cara dele, e aí temos a mensagem. Agora, ele tentou, se vocês podem ver aí, ele lhes falou de que ele era o cumprimento, ou foi o cumprimento. Agora, para esta mulher, ele fala, eu sou. E aqui, vamos dizer assim, de uma forma, talvez assim, um pouco desse nível deles, na forma em que eles entendiam ou entendessem. Para eles, entendiam as Escrituras para eles, porque como tiraram para ele, jogaram as Escrituras assim para ele, tiraram, nós temos Moisés, temos os profetas, pois ele também lhes tirou, lhes mostrou as Escrituras, e ele o que lhes disse foi, se vocês crescem em Moisés e nos profetas, e o que eles e naquilo que eles falaram, teriam crido em mim. Por que eles está falando assim? Pois lhes está dizendo que aquilo que Moisés e os profetas falaram era o cumprimento daquilo que seria essa profecia. Era Deus velado em carne humana no meio do povo hebreu. Não era complicado compreender e conhecer o cumprimento. Agora, como veio ou chegou da forma como eles não esperavam, não queriam um rei assim, muito menos um carpinteiro que talvez para eles fosse uma coisa baixa, algo baixo. Não veio dentro dos doutores, no meio dos doutores da lei, nem através do fariseu, nem dos saduceus, senão que ele veio da forma comum. E isso bateu duro neles, isso foi um choque para eles. E mesmo tendo o cumprimento aí, conscientes de que Moisés e os profetas tinham falado que seria um profeta que se levantariam, não creram. E aqui vem até uma mulher e só lhe diz, apenas lhe diz certas coisas, e ela se abre para isso, porque somente lhe disse, vai e me traz o teu marido. Olhem, uma coisa normal, comum, ou seja, a conversa que teve com ela e a conversação que teve com os doutores da lei, olhem os dois panoramas opostos. A um lhe cabe, lhe toca um nervo da sua vida, e não condenando-a, senão a ela, senão mostrando para ela confiança e toca ali no nervo e tentando buscar essa conexão, essa ligação do espírito dela com o dele, não para condená-la, julgá-la, senão para se revelar-se.
aos outros. Ele disse, pois se vocês têm isso, por que não creem em mim? Ou seja, nem sequer lhes tocou tocou na parte das suas vidas, porque como quer que fosse, não iriam ter perdão, não iriam recebê-lo. Não interessava, Jesus não tinha interesse em conhecer a vida privada deles. Pelo contrário, bem melhor, com a mulher lhe interessava, porque era uma filha de Abraão. E não havia estorvo para que ela o recebesse, mesmo com as coisas que ela tinha feito. Deus queria mostrar e dar e despregar a misericórdia nessa mulher, não sobre esses fariseus e doutores da lei. Plasmar. Agora vejam vocês como um Deus plasmar sua misericórdia. Um Deus que conhecia os corações e as intenções de todos. E até mesmo, e continua sendo o mesmo Deus presente ainda. Lá, diz para ela, eu sou. E lá, para eles lhes diz e lhes mostra entre linhas, em parábolas, aqui estou, se tivessem crido em Moisés, teriam crido em mim. Esmiuçem todas essas coisas para que vocês vejam o que é a eleição, a escolha divina e a escolha divina para cada um dos filhos de Deus, a eleição, predestinação divina. Podemos ver nas Sagradas Escrituras como a gente pode ver um Deus justo e pode ver um Deus que tudo Ele o faz por eleição, por predestinação, e não importa o conhecimento, e não importa a classe social que a pessoa seja ou tenha. Se não for de Deus, não vai escutar a voz de Deus. Não vai receber o cumprimento dessa profecia. Até mesmo se a pessoa partir, morre e se vai dessa terra, vai-se dessa terra, e não aproveitou o seu tempo, estando viva, até mesmo quando está nessa dimensão, já seja a quinta dimensão ou a sexta dimensão, vejam, até mesmo a pessoa conhecendo que esteve mal, aqueles que vão à quinta dimensão e tentam se arrepender, porque vejam vocês que lá não é o lugar para consertar as coisas que a pessoa não fez estando viva. Uma vez que ela está lá, não tem como voltar atrás, como voltar agora. Nós não falamos ainda sobre esse mistério da chave, porque vejam vocês que a chave de Davi, ainda não falamos desse mistério, aquele que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Tem um mistério aí muito, muito grande, o qual, neste tempo final, estaremos vendo que esse que tem a chave de Davi pode realizar, pode fazer neste tempo grandes coisas a favor dos escolhidos de Deus, os quais têm pessoas que amam, que estão na quinta dimensão. Disso depois nós vamos tocar nesse tema que é muito, muito profundo. E sobre ele, pedimos a Deus que tudo isso que se fale, se for falar relacionado às pessoas que não tiveram oportunidade e que o escolhido de Deus peça a Deus e clame a Deus, ele possa abrir essa dimensão e para a eternidade. Vejam vocês ter essas pessoas que sejam reclamadas pelos escolhidos, tê-las e que obtenham vida eterna, essas pessoas. Porque o mais importante para o ser humano que vem a este planeta Terra, olhem, mesmo que não sejam dos escolhidos, mas que formoso é vê-los pela eternidade e saber que não se perderam,
E saber que o amor que a pessoa tem brindado, tido por essa pessoa, não foi em vão, senão que é para a eternidade. Para a eternidade o teríamos amando mais, porque Deus teve a oportunidade, ou seja, Deus através de nós, de seus filhos, tivemos a oportunidade de reclamá-lo e de tirá-lo daí. Agora tudo isso é sob debaixo de uma ordem divina, a qual será realizada ou feita nesta terceira etapa, que é para a igreja noiva, para as fátuas e para os perdidos. E se fala cada vez desse tema, dessa citação, dessas palavras do irmão Branham, e isso tem uma transcendência tão grandiosa em cada grupo, tão grande em cada grupo, que vejam, até os perdidos pode ter aí algo, alguma coisa, o qual Deus estará cumprindo isso em bênção e para benefício dessas pessoas que conhecem os escolhidos, e os escolhidos conhecem eles, e ter essa misericórdia para eles. Isso da chave é uma coisa que transcende tão e tanto em tantas coisas. Lembre-se que a chave e significa revelação. E se temos o poder para criar com essa espada e com esse título de propriedade, que é abstrato, é um livro abstrato, vejam, quantas coisas se pode fazer, se podem fazer ou podem ser feitas com essa espada e com esse livro. Não há limitações naquilo que se possa fazer. Olhem, é por isso que o diabo queria pegar esse título. Se ele chegasse a pegar, agarrar, o desastre que teria feito, um desastre. O desastre que teria feito. Mas vejam, Deus o cuidou, o guardou, o protegeu, e ele sabe a quem dá-lo. Para quem dar esse título, porque ele sabe que eles vão usá-lo muito, mas muito bem. Essa espada de dois fios, que é a palavra. Agora, o caso desse rico e de Lázaro, aqui nós vemos o ângulo do qual ângulo que ele queria, ou seja, ele pediu, desde onde ele estava, que era a quinta dimensão, ele pediu algo, pediu uma coisa, que não lhe foi concedido. Para começar, não lhe foi concedido, permitido, mas ele chegou a ter aí um conhecimento que nos mostra na Bíblia, de que nesse lugar não se pode tomar decisões nesse lugar. Já nesse lugar, essa pessoa não pode tomar uma decisão por si mesma ou para si mesma, senão que aquele que está vivo é quem pode fazer algo, alguma coisa por essa pessoa. E isso, estávamos falando disso alguns minutos atrás, dos escolhidos a favor de alguma pessoa que esteja aí. Agora, ele diz, Lucas capítulo 16, já no versículo 25, Abraão lhe disse: filho, por quê? Vamos ler para que tenham toda essa linha de pensamento. Versículo 19 do capítulo 16, havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho fino, fazia muitos banquetes esplendorosos. Havia também um mendigo chamado Lázaro, que estava na porta desse, cheio de chagas, e
desejava saciar-se das migalhas que caíam do rico, e até mesmo os cachorros vinham e lambiam suas chagas. Aconteceu que morreu o mendigo e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e também morreu o rico e foi sepultado. E no Hades, ou seja, no inferno, levantou seus olhos, estando em tormentos, e viu de longe, viu a Abraão e a Lázaro no seu seio. Então ele, gritando, disse, isso foi antes da morte de Cristo, que estava, o inferno estava, o Hades e o paraíso estavam separados por um grande abismo, o qual mais adiante, mais lá na frente, ele fala isso aí. Então ele, gritando, disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e envia Lázaro para que molhe a ponta do seu dedo em água e refresque a minha língua, porque estou atormentado nesta chama. Agora ele queria que Lázaro fosse até lá. Vê que tampouco pode escolher quem está de um lado e quem está do outro lado. Essa eleição, essa escolha é a escolha divina. Agora vejam vocês que cada escolhido de Deus, ao fazer uma boa escolha, eleição, e ao fazer contato com a vida eterna, vai para a sexta dimensão se partir. Porém, aquele que não tome ou tomar esse livre-arbítrio, livre escolha no benefício da sua alma, para benefício da sua alma, e rejeita a oportunidade que Deus dá para o ser humano, de era em era, e de dispensação em dispensação, vejam, cai nessa posição ou condição de estar sendo colocado quando partir na quinta dimensão. Agora vejam vocês que no livro dos selos, ele diz que foram essas fátuas, ou não tiveram oportunidade para receber a mensagem, ou foram enganadas pelos falsos profetas. Mas que Deus conhece o seu coração e vê que aí há esse sentir, esse sentimento de que por uma ou por outra coisa, vejam, não se fala dessas pessoas, não se fala de que eles têm blasfemado contra o Espírito Santo, ou que falaram algo que tenham cruzado a linha e que não tenha perdão nesse sentir, nesse sentido. Mas vejam que se uma pessoa não recebeu o Senhor, ou até mesmo recebeu o Senhor e não recebeu a mensagem da hora, essas pessoas há oportunidade e obtêm vida eterna. Agora, como elas vão sair desse lugar para obterem essa bênção de obter vida eterna? Aí está o sexto selo. Porque o sexto selo é Moisés e Elias. Esse é o novo propiciatório, no qual nele obteriam misericórdia, e lhes é estendida misericórdia, e lhes seriam dadas roupas brancas. Lhes seriam dadas. Agora, vamos continuar aqui. Mas Abraão lhe disse, filho, lembra-te que recebeste os teus bens na tua vida, e Lázaro maus, também maus. Agora este é consolado aqui, e tu atormentado. Além de tudo isso, um grande abismo está colocado entre nós e vós, de forma que os que querem passar para cá, daqui para vós, não podem, nem de lá passar para cá. Vê que não se podia nesse tempo, e muito menos agora. Então lhe disse, rogo-te, pois, pai, que o envies à casa de meu pai. Ou seja, queria que Lázaro ressuscitasse. Porque tenho 5 irmãos, para que eles
testifique, lhes dê testemunho, a fim de que eles também não venham para este lugar de tormento. E Abraão lhe disse, a Moisés e aos profetas eles têm, ouçam-nos. Agora vejam como aqui, nisto que nós lemos sobre a mulher, e ela lhe falou que os profetas tinham falado que iria aparecer um profeta e que esse seria o Messias. Ela sabia e compreendia que iria chegar o tempo do cumprimento dessa profecia. Por outro lado, vemos outro ângulo desses fariseus e doutores da lei, dizendo-lhes, nós temos a Moisés e aos profetas. E aí tinham o cumprimento e não creram. E aqui, onde é que o manda? O pai Abraão manda para ler as profecias, para que crescem no cumprimento daquilo que os profetas tinham falado, porque essa família tinha o conhecimento daquilo que Moisés tinha falado e os profetas, porque ele diz, a Moisés e aos profetas têm, pois que o ouçam, ou seja, que leiam eles, porque o que eles tinham dito, falado. Ele então disse, não, pai Abraão, mas se alguém for até eles dentre os mortos, se arrependerão. Olhem, a mesma coisa que nós falamos em outras conversas. Se ressuscita. Vamos colocar neste contexto aqui. Pondo neste contexto aqui, se lhes aparece, o irmão Branham aparece para eles, o irmão Branham, para um daqueles que não têm recebido o cumprimento dessas profecias, mesmo assim não vão crer. Por quê? Porque vejam vocês, o incrédulo é incrédulo, não importa o que Deus faça, que alguém peça, tal como aqui. Essa pessoa esteve lá no inferno, pediu por isso, e vejam vocês que ele sabia, porque para ele, certamente se estivesse vivo e tivessem dado oportunidade, o Senhor tivesse dado oportunidade para ver para onde ele ia, certamente iria crer no cumprimento da profecia. Mas assim qualquer um, assim. Ou seja, aí Abraão lhe disse, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco serão persuadidos a que alguém se levante ou se levantasse dos mortos, serão persuadidos. Ou seja, o que nós falamos faz pouco, uma mensagem que o irmão William pregou, que disse que aí se sabia lá, ou se sabe, todas as coisas. Ou seja, se já lá, ou aí se sabe todas as coisas, e aqui está colocando esta escritura, nessa mensagem colocou essa escritura, e se mostrava lá que se Lázaro ressuscitasse, fosse a casa de seus irmãos do pai, dos irmãos desse rico, não iriam crer. Tampouco no dia de hoje, neste tempo final, se levantar um, e vamos dizer, o irmão William, o nosso irmão Branham, se levantar para dizer para eles que creiam no cumprimento da profecia, não vão crer. Isso já foi falado, e esse seria o resultado se isso acontecesse, mas como isso não vai acontecer, porque não se lhe foi permitido isso, para esse que pediu naquele momento, nessa ocasião, pois somente os escolhidos que vão ser transformados são os que verão aos que vão ressuscitar. Não verão os que vão ressuscitar, nenhum dos que não tem recebido o cumprimento dessa profecia. Não vão ver os ressurretos. Agora vejam vocês a importância de receber o cumprimento da profecia, porque para a primeira vinda do Senhor foi para a nossa adoção espiritual. E para o cumprimento da segunda vinda do Senhor é para nossa transformação física, nossa adoção,
para poder ver aos que vão voltar, regressar da sexta dimensão. O programa divino que Deus está fazendo é paralelo ao da primeira vinda do Senhor, porque Ele disse que seria paralelo em tudo. No livro de Citações, na página 119, parágrafo 10, 58, onde ele diz: talvez eu esteja construindo uma plataforma para que alguém mais suba nela. Talvez eu seja levado antes desse tempo, mas eu creio que estamos tão pertinho que não morreria de idade avançada ou de velhice. E sendo de 54 anos, não morrerei de velhice até que ele esteja aqui. Vem, a não ser que eu seja atirado, assassinado ou alguma outra coisa. De algum modo, morto por idade avançada, não me matará a velhice até que ele venha. E eu creio nisso. Talvez eu não faça isso, mas esta mensagem introduzirá Jesus Cristo ao mundo, porque assim como João Batista foi enviado para precursar a primeira vinda, assim a mensagem para precursar a segunda vinda. E João disse: eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vê? Assim é que será paralelo em tudo. E eu sei que será. A mensagem continuará. É paralelo em tudo. Em tudo o quê? Em tudo aquilo que aconteceu na primeira vinda do Senhor, no cumprimento do tempo, para as profecias serem cumpridas neste tempo no qual Deus cumpriu a primeira vinda do Senhor. Estamos tão agradecidos a Deus que nos tem concedido, neste tempo, nos tem concedido conhecer e receber o cumprimento dessas profecias. Foi para mim um grande privilégio e uma bênção poder enviar estas palavras de saudação para todos os irmãos lá em Cali, Colômbia, e dar graças a Deus que podemos compreender, receber, crer, entender tudo aquilo que Deus está realizando e até mesmo aquilo que todavia está guardado, ou seja, não foi revelado e que não entendemos talvez de momento ou nesse momento, e Deus mais adiante o dará a conhecer mais abertamente, e se não, no novo corpo, conscientes de que é uma obra que Deus está fazendo à medida que o tempo vai passando e Deus cumprindo tudo para que o inimigo não se adiante, não tome a frente e não estorve, atrapalhe o programa que Deus está realizando. Lembre-se que a segunda vinda do Senhor, Ele disse que para que o diabo não imitasse, certas coisas não se falavam. Ou seja, que era imitável, podia ser imitável. E se era imitável, é algo que um humano pode fazer, pode realizar. Agora, a única diferença ou diferenciação é que o verdadeiro tem o Espírito Santo. A coluna de fogo realizando, fazendo e cumprindo o que ele prometeu, e o inimigo tem o espírito do diabo. Um é verdadeiro e o outro é falso. Porque sempre que existe algo verdadeiro, tem que ter algo falso. Sempre que tem algo falso, tem que ter algo verdadeiro. Agora vejam como neste tempo Deus nos tem ajudado e continuará nos ajudando para que as profecias que foram faladas, que correspondem, que pertencem a este tempo, se cumpram. E assim chegar no fim, no final, chegar a um fiel cumprimento de tudo que foi falado através pelos profetas, e que neste tempo final se realizaria, se faria no cumprimento, ou seja, em uma realidade, se tornando uma realidade, em algo tangível, palpável, o cumprimento do tempo para a nossa adoção. Esse foi o tema que eu tenho colocado nesta pequena conversa para este momento de hoje, segunda-feira, 5 de agosto deste ano de 2024. Que Deus os abençoe e guarde e continuem passando um dia feliz, cheio das bênçãos de Deus, e já
Nos veremos por estes dias, na sexta-feira, e não sei se antes, se terá alguma saudação antes, mas podem, esta conferência, podem passar para os irmãos, para que também escutem o que foi falado neste momento assim, um pouco meio cortado, ou seja, quando a pessoa fala assim de certas coisas e como que ficam aparentemente assim pela metade as coisas, mas já daí vai se abrindo cada dia mais e mais, vai se abrindo todos esses mistérios e aí podemos ir crescendo em todo o cumprimento dessa pedra de coroa da pedra angular, na sua segunda vinda. Que Deus os abençoe e guarde. Muito obrigado por vossa amável atenção e continuem passando um dia feliz, cheio das bênçãos de Deus. Que Deus os abençoe e guarde a todos. Palavras do Dr. José Benjamin Pérez Matos.